ser este: olha, lança o teu pão sobre as águas. Vamos lá? Lança o teu pão sobre as águas. Esta palavra aí, pão, o hebraico fala de lehem, que é a ideia também de grãos, de sementes. E no contexto aqui, eu quero contextualizar todos nós aqui nesse contexto do texto, porque na época, e essa linguagem aqui é uma linguagem bem familiar daqueles moradores nesse contexto aqui, uma linguagem mais agrícola, de lavradores. E um dos alimentos que era sustância, podemos assim dizer, na época, era o pão de trigo, ou então cevada. Mas eu estava vendo que a cevada, ou melhor, o trigo, era 6, 7 vezes mais caro ou cara do que o trigo. O que acontecia? A família pegava as sementes de trigo, não era o trigo, mas os grãos, as sementes. Eles colocavam em vários vasos de 15, 20, 30 litros e guardavam aquelas sementes naqueles vasos. Eles tinham uma pedra, era para colocar hoje, mas a imagem está ruim nossa aqui. Existia uma pedra, ela era meio assim, ocada, e eles pegavam outra pedra, colocavam a semente de trigo e passava bem forte a mão, a mulher fazia isso, e apertava e transformava aqueles grãos, aquelas sementes, em trigo. E o alimento, como eu disse, sustância na época era o pão. Eles utilizavam outras ervas, usava inclusive a tâmara como fruta, muitas frutas. Eu estudando, a maçã era escassa nesse contexto aqui. Interessante, a maçã que a gente tem no supermercado aí, barata. Aqui a maçã era escassa, mas o alimento certo era a farinha, ou o trigo, a farinha de trigo. E aí tinha vez, quando estava passando momentos difíceis, aquele homem, aquele pai de família, com aquela mulher, para poder gerenciar, administrar a casa como mordomos, ele falava assim: bem, negócio seguinte, nós precisamos de economizar, deixar um pouquinho de semente, porque vai vir a chuva temporã, está aproximando, estamos vivendo momentos difíceis, vamos deixar um pouquinho para a gente semear depois a semente. Mas vamos fazer o seguinte: vamos comer dia sim, dia não. Aí, já imaginou? Você fazer um jejum intermitente, um jejum, você come dia sim, dia não. Aí ela falava assim: amor, mas os meninos estão com fome, o que nós vamos fazer? Já acabou as hortaliças, não tem mais frutas. Ele falava assim: vamos fazer o seguinte, a gente come de 2 em 2 dias e passa então alimento às crianças. Era esse contexto aqui. E eles tinham de deixar então as sementes para quando viesse a chuva não serôdia, mas a chuva temporã, que enchia o rio Nilo. E quando o rio Nilo enchia, as águas saíam e ficavam poças de águas. E por isso que a linguagem fala aqui: pega a semente e lança a tua semente. Reparta primeiramente com 7 ou com 8 e lança a semente, porque dentro de pouco tempo tu o quê? Acharás. Então eles tinham essa dinâmica de plantar semente, e era algo muito bem administrado, porque eles tinham de fazer o pão com trigo, pegar a semente e amassar a semente, mas eles precisavam deixar também algumas sementes para quando viesse a chuva e aquele aguaceiro que vinha, eles jogavam as sementes, e quando as águas abaixavam, o fruto, ou melhor, a semente brotava, e eles voltavam então a colher a semente, guardavam naqueles vasos. Eu estava vendo um escritor, ele fala sobre a cultura beduína e tal, Kenneth Bae parece, e ele fala o seguinte, que tinha outra ideia também. Quando vinham os saqueadores, acontecia demais virem saqueadores. Eles entravam, aquele grupo de homens bem armados, chegavam no lugar e roubavam aqueles vasos para vender, para passar para frente. Esse escritor fala que acontecia às vezes da família reunir, já era tradição, eles pegavam aqueles vasos, ou enrolavam também as sementes, parece que era em couro, e jogavam no fundo de um rio, ou de uma lagoa, alguma coisa, porque depois que passavam aqueles homens
que eram, na verdade, eles queriam roubar, eles passavam, eles iam lá e pegavam os potes novamente. Por isso a ideia de lança o teu pão sobre as águas também. Tem mais duas que eu achei muito heresia, não vou citar não, mas o tema nosso, lança o teu pão sobre as águas. Eu quero dar essa palavra nessa noite aqui. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é a lição da mordomia, de como precisamos de administrar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Você no seu trabalho lá, você como professor, como empreendedor, você que tem a sua dinâmica de trabalho. Vocês verem aqui que o texto mostra que eles precisavam de lançar o pão sobre as águas, porque eles precisavam de ter o retorno. Mais na frente ele fala sobre o trabalho diligente, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o que nós podemos ver aqui era exatamente como que o casal, como que as famílias administravam muito bem aqueles grãos, aquelas sementes. E uma das coisas que nós estamos vivendo hoje é o imediatismo. Nós estamos vivendo dias hoje em que nós gastamos muito naquilo que não é pão. Isaías fala assim: olha, não gasteis o vosso dinheiro naquilo que não é pão. E nós vivemos uma época de consumismo, nessa pós-modernidade, muito consumismo. E aí estão aí as redes sociais. Nós somos pessoas dominadas por imagens. E esses dias eu tive essa ideia quando eu vi alguém fazendo um suco. Permita-me contar para vocês essa fragilidade minha aqui. Um suco, eu perguntei, Giselda, lá na casa da Esfirra tem suco, não tem? Giselda, tem, não bora tomar? Isso é um simples suco que ia fazer bem demais ao meu organismo. Mas e outras vaidades como roupas, e você sabe aí que eu não quero ficar malhando aqui. O que eu gostaria que nós pedíssemos durante essa noite, você que é um trabalhador, você que é estudante, você que certamente vai ter uma família no futuro, já aprenda agora e pedir a Deus para que Deus nos dê essa graça de saber administrar, porque na verdade aqui está falando dessa dinâmica da mordomia que precisamos de ter. É interessante que a Bíblia conta a história de uma mulher que o seu marido morreu e ia tomar os filhos dela. E ela foi até o profeta do Senhor. E o profeta do Senhor falou com ela assim: negócio seguinte, entra na tua casa com teus filhos e pega as vasilhas e encha-as. Depois que ela encheu as vasilhas e não existia mais vasilhas, não tinha mais vasilhas, Eliseu direciona o coração daquela mulher. Ela conseguiu, depois de encher as vasilhas, ela vendeu o trigo, a farinha. Ela vendeu e ainda sobejou muito, porque tinha muitas vasilhas. E ela conseguiu, como uma boa mordoma, como uma mulher que administra a casa, ela conseguiu viver muito tempo e pagou as dívidas que o seu marido havia deixado. Então vivemos um tempo de imediatismo, vivemos um tempo difícil, onde nós não tivemos cuidado, nós ficamos endividados. E muitas vezes culpamos a família. Tem gente que fala assim: essa igreja não me ama, eu passando necessidade. Tem muitas pessoas passando necessidades e a gente precisa de compadecer. Mas tem muitas pessoas passando necessidade, e muitas vezes entre nós, da família da fé, porque falta administrar. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui: o poder da administração, da mordomia, para que sejamos bons mordomos. Eu já vou passar para o próximo ponto, mas um texto que sempre me deixou inquieto, sempre. E preste atenção, Atos capítulo 2 fala que os irmãos vendiam as suas propriedades, e diz que eles viviam partindo pão de casa em... Não existe um texto mais na Bíblia que fala que nós devemos fazer isso. Aí a gente tem que pegar os cabeções que Deus usa como mestres, e eu não me sinto como mestre, me sinto como alguém que bebe destes homens para poder passar para frente. E bebendo de um destes, inclusive presbiteriano, ele fala que o problema de Atos dos Apóstolos é que eles tiveram uma péssima administração. Por quê? Eles acabaram vendendo tudo que tiveram,
ficaram comendo pão de casa em casa, emociona demais. E nós temos que ter cuidado, porque a experiência de Atos não é prescritiva. Atos dos apóstolos não é uma doutrina para seguirmos. São atos, são experiências. Tem um testemunho muito bonito na internet de um pastor chamado Júnior, que Deus, depois da filha dele perder um pedaço aqui da cabeça, estava morta, e ele orando, e a experiência dele é tremenda, e Deus ressuscitou aquela criança. Mas a quantidade de crianças que tem morreu esses dias uma criancinha que foi da nossa escola aqui, de meningite. O problema é que a gente pega a experiência daquela pessoa, daquele outro, e queremos que repita. Onde o pastor quer chegar? O que eu quero chegar é que em Atos dos Apóstolos, eles faltaram ter a administração de Atos 6. Lembra de Atos 6? Quando as viúvas estavam precisando, necessitadas, e precisou levantar a junta diaconal, os diáconos. Ele precisava então de ter a diaconia, precisava de ter a mordomia que houve em Atos 6. E esse texto sempre me inquietou, porque não é errado você prosperar, você ter seu carro, ter 2, 3 carros, ter um avião, me dá uma volta depois, me leva lá, não tem problema. Mas a questão, e é bom lembrar também o que a Bíblia Jesus disse: os pobres sempre terão entre vós. Aí eu vou para o segundo ponto, que para mim essa semente, primeiro a semente aqui está falando, lança o teu pão sobre as águas, está falando de uma boa administração. A segunda é ser generosos. A Bíblia fala em Atos 20:35, a mais bem-aventurada coisa é dado o quê? Receber. Eu gostaria que você abrisse um texto aí, porque eu até estou correndo um risco. Olha para você ver aí, Provérbios 19. Eu vou até aprender da agora em diante, Léo, igual um erro que eu cometi esses dias, e foi bom a irmã ter me advertido lá, que eu preguei aqui. Meus irmãos, a Bíblia diz: não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo. A Bíblia não diz, mas a Bíblia nos ensina sobre isso. É diferente. Agora, esta aqui, eu gostaria que você lesse comigo bem alto, Provérbio 19:17. E logo o pastor Eugênio falou isso, a pessoa coisa feia, né? Olha, misericórdia. Olha para você ver aí, vamos ler comigo? Provérbio 19:17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor o quê? E este lhe paga o seu. Quando você dá uma esmola a alguém, ajuda alguém, a pessoa fala assim: Deus lhe pague, Ronaldinho. Aí você fica até com raiva, não fica, Ronaldinho? Você pode aceitar, amém. E você pode entender, quem ajuda o pobre, o necessitado. Você já pensou você emprestar dinheiro a Deus? Nossa, tem hora você empresta um dinheiro para uma pessoa mal pagadora, perdeu o amigo, perdeu, não é terrível. Então, o segundo tipo de semente que nós entendemos aqui é a semente da generosidade. Porque aqui fala: pega a semente, lança o teu pão, a semente sobre as águas, reparta com quantos? Com 7 ou com 8. Reparta. Então dá a ideia de um coração generoso, alguém que ajuda, alguém que abençoa. Eu aproveito aqui para falar com você, meu irmão, você que está aqui, você que está me assistindo. Quem sabe tem alguém que te abençoou na tua família. Quem sabe uma pessoa que investiu em você, acreditou em você. Talvez uma pessoa, tia sua, um tio seu, talvez o seu pai, a sua mãe, que foram generosos contigo. Ou então o seu sogrão. Sogrão é gente boa. Ou então a sua sogra, que você tem raiva dela, mas nos momentos mais difíceis você morou na casa da sogra e tomou café na casa da sogra, o café Letícia, ou Três Corações. Então, a ideia de lançar semente aqui é a semente da generosidade. Eu estou trabalhando o contexto do texto aqui. E aqui fala, pega, reparte com 7 e também com 8. Mesmo na crise, o poeta, que é Salomão, que escreveu Eclesiastes, muito experiente, ele fala: reparta com 7 e também com 8. Porque afinal de contas, meus irmãos, nós fomos feitos pelo Criador. E quando Deus criou Adão e Eva no Éden, Deus colocou
na imagem e semelhança que nós fomos criados, o senso, Ele colocou em nós o senso da misericórdia, da bondade, está em nós. E é interessante que dentro dessa questão dos atributos incomunicáveis, Deus colocou alguns até atributos que são incomunicáveis. Esses são comunicáveis, né? Misericórdia, bondade, essa aptidão de ajudar alguém. Então Deus colocou em nós, e nós somos seres que precisamos uns dos outros. Aí eu quero te desafiar, poxa, dê um presente para aquela pessoa. Não quero pedir para a igreja, não, tem pastor que pede para a igreja. Não, também, estão seguindo em frente. Mas talvez alguém da tua família, que você pode falar assim: eu vim aqui trazer um presente para você. Aquele colega seu que está com pneu careca, não tem implante, pneu carequinha, cara, surpreende aquele colega seu de trabalho, fala assim: cara, eu senti no coração de dar para você 2 pneus Michelin. O cara vai ficar o quê? Meu pai, é comer o pão da fraternidade. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de algum tempo, o quê? Acharás. Eu quero contar para vocês aqui de um homem na Bíblia chamado Cornélio. Já ouviu falar em Cornélio? Cornélio era um homem bondoso. Ele dava ofertas, ele ajudava os pobres e ele orava a Deus. Deus deu uma visão para Pedro e falou assim: vai na casa de Cornélio e fala com ele que eu tenho ouvido as suas orações e as suas ofertas subiram até mim. Vai lá na casa de Cornélio. E Cornélio foi salvo. Ele era bondoso. Então lance semente, ajude alguém, abençoe alguém. Cuide-se para que, olha para você ver, porque o contexto aqui está falando de um contexto de seca, de dificuldade, onde aquela família estava regrando as famílias. Agora é aquilo que Paulo fala na Macedônia, que os crentes da Macedônia eram pobres. No capítulo de Coríntios 8 fala que eles resolveram ficarem mais pobres para ajudarem os crentes da Judéia que foram despotizados, porque lá levantou o general, parece foi Tito, que destruiu Jerusalém, chegou na Judéia também e bagunçou, e eles estavam passando fome. Olha para vocês verem, os crentes da Judéia eram pobres e resolveram se tornarem fraquinhos a mais para ajudarem os crentes da Judéia. E muitas vezes nós podemos ajudar uns aos outros. E quando você ajudar, é o que a Bíblia diz: não precisa você tocar trombone, não precisa fazer igual os fariseus faziam, que iam colocar lá no gasofilácio, na frente lá, eles tocavam trombone, eles falavam com todo mundo. Não, que a tua mão não veja, coloca lá, e certamente Deus vai nos recompensar, irmãos. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, que tudo que o homem semeia, o homem o quê? Colhe. Aí eu quero falar, lance o pão sim da generosidade, da bondade. Ajude alguém. Eu cheguei aqui em Montes Claros, não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei aqui em Montes Claros pela primeira igreja, aqui na congregação de Jardim Palmeiras, em 1990. Aí quando eu cheguei para cá, uma mulher chegou para mim e falou assim: Eugênio, ela me encontrou, eu estive pregando na igreja lá que ela estava, e ela falou assim: ó, eu quero te abençoar, porque o seu pai foi um homem muito bom, o seu pai nos ajudou demais, e o que precisar, conta comigo. E eu ia sempre almoçar na casa dela, tomar café, e ela comprava aquelas bolachonas assim que eu gostava de Maria, lembra, redondinha? Meu Senhor. Então, talvez quem vai ser abençoado não é você. Lance teu pão sobre as águas, porque depois de algum tempo acharás. Quem vai achar vai ser seu filho que vai ser abençoado, uma filha sua. Você pensou, alguém fala assim: poxa, olha, o seu pai era um cara bom demais, a sua mãe me ajudou demais. Vocês lembram de Jonatas e Davi? A Bíblia diz que o amor entre Jonatas e Davi sobrepujava o amor de um homem para com a mulher. Eles eram amicíssimos. E chegou o momento que Jonatas livrou Davi de ser morto pelo seu pai.
Já contei isso aqui para os irmãos. A história de Mefibosete. Quando o tempo passa, que Davi sobe no trono de Jerusalém, e Davi um dia estava lá e falou assim: ai, quem dera se há alguém da família de Saul para que eu use de bondade pela amizade que eu tive com meu amigo Jonatas. E sabe quem era o menino? O Mefibosete era filho de Jonatas, que era seu amigo de adolescência e da sua juventude. Por isso, para abençoar aquele colega seu, alguém que investiu em você, faça isso. Vamos lá? Lança o teu pão sobre as águas, e depois de quanto tempo? Depois de muito tempo acharás. Terceira semente que eu gostaria de compartilhar nesse texto é a semente da influência, gente. O problema é que tem pessoas que são influentes, seja na prefeitura, seja no hospital, seja na Câmara Federal. Alguém que é influente em alguma área, ao invés dele ajudar, ele peca, envolvendo com propina. Se você me dá uns trocados, eu te ajudo. Meu irmão, tem tantas pessoas vivendo na miséria. A gente vai nos hospitais, a gente vai fora. Quantas pessoas? E quem sabe você tem uma influência. Você, naquele lugar, você é uma pessoa influente para poder usar da tua influência para abençoar aquela pessoa. E você sabe que aquela pessoa não é um mau caráter. Você sabe que aquela pessoa não é a pessoa que vai dar para você algum trabalho, mas é uma pessoa que está necessitada. Então, o pão da influência. Quantas vezes eu precisei de recorrer a pessoas que eram influentes, e não para mim, mas para o outro, para ajudar o outro lá. Muitas vezes é um irmão que está precisando, e você pode usar da influência. E quando você usa da influência, é a semente que nós estamos lançando. Lança. Gálatas capítulo 6 fala que tudo que o homem semear, o homem o quê? Colherá. Nós iremos colher. E se eu planto a bondade, o amor, e se eu planto palavras abençoadas sobre alguém, eu vou colher. Você vai colher. Use a tua influência para abençoar alguém. Tem um cara aí, você vê depois na internet, é um juiz. Quem souber o nome dele me fala aí. É um juiz federal. Esse cara é crente, batizou esses dias agora na Assembleia de Deus, parece-me. Um juiz federal. Ele que aposenta as pessoas da... Pessoa que mexe com roça, como é que é? Como é que chama ele? Cleito, né? Ferreira. Mas, cara, ele está pouco importando. Tem gente que já passou no concurso. Meu irmão, tem tanto deputado fazendo roubalheira aí, senador. E para não falar outros cargos maiores por causa de política, né, gente? Mas assiste esse homem, você quebranta com o cara. Como que ele usa a influência para abençoar as pessoas? E ele tem uns vídeos interessantes dele com a esposa dele. Então usa da sua influência, o poder, o cargo que Deus te deu, não é para você exibir. Tem gente que é terrível, que mora num condomínio, mora num lugar, aí está saindo, nem cumprimenta o cara na porta lá. Nem cumprimenta, meu Deus do céu. É o pão da influência que nós precisamos de investir nas pessoas e falar das pessoas. Talvez uma pessoa está precisando de uma palavra ali, de um contato, e nós podemos usar. Não é usar para mim, para eu pegar e trazer coisas para mim, mas você pode usar para abençoar um colega seu, alguém lá que está precisando de uma ajuda, uma pessoa vizinho seu, um colega seu talvez da adolescência, que precisa de uma ajuda. Nós somos gente e estamos imiscuídos entre gentes onde nós precisamos uns dos outros. Quarto lugar, vamos lá? Lança o teu pão sobre as águas. Então, lança o teu pão sobre as águas é o pão da diligência, do trabalho. Olha para vocês verem o que diz aí, esse aqui é forte. Versículo 4: quem somente observa o quê? O vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca o quê? Ouvida os céus. O azar. Lembra daquele ano lá? Meu irmão, tem gente pensando que o trabalho é maldição de Deus.
Antes do pecado já existia o trabalho. É verdade que depois do pecado Deus falou como assim: agora tá bom, vocês pecaram, vocês vão agora trabalhar. Não é agora espontaneamente, com felicidade, com alegria. Meus irmãos, não era para ninguém ficar falando sextou. Não era para ninguém falar sextou. Já pensou Adão falando com Eva? Eva, sextou. Antes do pecado, eles trabalhavam normal, gente. Mas por causa do pecado, agora, ó, do suor do teu rosto trabalharás. Queridos, eu quero dizer o seguinte aqui: é ser diligente, é trabalhar. Olha para você ver o que diz aí, ó. O 5 fala assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz o quê? Você já viu alguém correndo atrás do vento? Só se for um cara que está com um probleminha, surtou. O que está caçando é o vento. Mas cadê o vento? Está correndo atrás do vento. Querido, eu quero falar uma coisa isso aqui, ó. Você não vai gostar, não quero nem citar, Lorival, quem foi que falou isso aqui, não. Não vou nem citar, depois você pede lá fora. Que ele fala assim: o trabalho ainda é o único antídoto contra a loucura. Quer ver você no Google aí? Pera, não vai agora não. Você não vai gostar, não. O trabalho é bênção. Olha, gente, compensa trabalhar. Compensa trabalhar. E olha, eu quero dizer aqui, para quantas pessoas estão trabalhando aqui, o pessoal do louvor, que chega aqui, hoje chegaram aqui cedo, 15:06. Eu vim aqui arrumar as fumadoras, e vocês vêm, Deus vai recompensar vocês. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 6, versículo 10: o teu trabalho em favor dos santos não será esquecido pelo Senhor. Essa turma que está lá trabalhando com as crianças agora, os diáconos, que depois termina aqui, ó, tem que desligar os ar-condicionado, desligar esse negócio tudo aqui, e vir aqui desarrumar tudo. Deus está vendo. É fácil, o pastor vem aqui e prega, e tem horas que a gente não sabe nem o que está acontecendo, que a gente já prepara a mensagem, já vem com tudo na cabeça. E uma coisa que eu tenho comigo: eu só prego quando eu decoro tudo, não põe nada. É o jeito meu jeitão de ser. E se eu pegar um papel e começar a olhar, eu fico todo doido. Então, é ser diligente, é trabalhar. Mas tem uma coisa eu quero dizer aqui, meu irmão. Então, é ser diligente, é trabalhar. Mas tem uma coisa eu quero dizer aqui, meu irmão. Trabalhe, mas à medida que você for trabalhando, gaste um pouquinho também. Indo na praia, fazer uma terapiazinha de vez em quando é bom, sair de vez em quando é bom. É aquele negócio, é você trabalhar, ganhar dinheiro e já ir usufruindo. Porque tem gente que, isso é perigoso, viu? Eu tenho que falar isso aqui. Eu gosto de falar sobre casamento, mas olha bem, casa os dois, começam a trabalhar, e vão trabalhando, daqui a pouco não dá abracinho mais, não dá beijinho mais, não sai mais, não vão no resort, aí depois chega um filho, chega mais outro filho, tem 4 já, e a mulher já está com o cabelo por aqui, porque criança é difícil mesmo. Se você souber de alguém que tem criança, ora por ela. Se você saber de uma mulher que tem 2, ore dobrado. Se você souber que tem 3, já ora assim: pelas misericórdias, Jesus. Porque é difícil. Então, essa dinâmica é interessante, porque tem um tanto de gente extenuada, cansada, arrebentam. E eu falo com muita autoridade, porque aconteceu comigo parcialmente isso. É à medida que eu vou trabalhando, eu já vou aproveitando. Aí, os dois trabalhando, um trabalha para cá, outro trabalha para lá, os dois se tornam estranhos. Aí um assusta até com o outro: ué, não sou eu, ué. Está entendendo, bênção? E quando você assusta, você perdeu a oportunidade de construir juntos. E aproveita isso aqui. Eu quero dizer para você, maridão: invista, semeie no coração da tua esposa, dos teus filhos, da tua família. Semeie, elogie, delicadeza. Olha, a separação entre muitas coisas que acontecem, divórcio acontece, entre muitas coisas. Muitas vezes a pessoa pensa que é o sexo, e na verdade é falta de delicadeza,
de investimento, de tratamento, do homem chegar e falar assim: querida, você depois que você chegou para a minha vida, você mudou a minha vida. Depois que eu casei com você, a minha vida é outra. E a mulher dizer assim: olha, meu amor, glória a Deus, depois que você chegou na minha vida, a minha vida é outra. Inclusive, eu nunca vesti uma roupa dessa, agora eu posso vestir. Inclusive, eu estou com essa sandália aqui, olha, uma escada, você que me deu, amor. Então é investimento, é investir na tua criança, investir nos teus filhos. E a ideia é semear. Lança o teu pão sobre as águas, sobre o terreno que é a alma, que é o espírito, que é o coração. É investir, gente. Invista na tua família. E eu fico com muita vontade de falar isso aqui, porque eu fui advertido por meus pastores há muito tempo: quando você assumiu a igreja, não fale mal da sua igreja, elogie a tua igreja. Elogie. Precisamos de elogiar uns aos outros. Elogie os seus liderados. Elogie as pessoas que estão ao teu lado. Se nós queremos ter uma vida melhor, ter uma caminhada mais aberta, mais em paz, mais tranquila, é preciso usar este pão, usar essa semente do investimento. Eu quero investir na vida da minha esposa. E, gente, você sabia, né, que a ideia de casamento, quando a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao marido, é estar debaixo da missão do marido, o suporte. E o marido é amar e sacrificar por ela. E quando os dois investem um no outro, não tem nada que segura, nada que venha atrapalhar. Eu termino agora. Lança o teu pão sobre as águas. Mas eu quero terminar essa parte aí, que fala assim: olha, semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente são boas. Eu quero dizer uma coisa aqui, gente, não tem como fugirmos. Se nós semeamos, um dia nós colheremos. Se não for nós, nossos filhos. Eu repito aqui. E outra coisa, muitas vezes nós pensamos e ficamos incrédulos, pensando que Deus não vê. Deus vê. As pessoas estão vendo. E as pessoas vão falar assim: poxa, não tem condições. Porque nós estamos, cada vez que nós semeamos nossa caminhada, nas pessoas, nossa família, no grupo que nós estamos construindo um legado. E nós temos que ser diligentes. Nós não podemos ser preguiçosos. Eu falei com vocês que Adão e Eva já trabalhavam. O trabalho é bênção. Eu vi uma vez de um cara que ele ficava falando direto. Ele falava direto. Nós morávamos em Brasília. E ele falava, um dia ele falou assim: eu quero saber quem inventou. Ele ficava assim, ó: eu quero saber quem inventou o trabalho para me matar. E eu me lembro Luiz Martins, que é pastor hoje, falou assim: então você mata Deus. Mas por quê? Porque foi Deus que deu o trabalho. Foi Deus que deu o trabalho. E trabalho é bom demais, gente. É bom. E melhor ainda se você ganha um dinheirinho melhor, né, gente? Fala ou não? É ou não é? Melhor ainda, Henrique, se você tiver um aumento. Melhor ainda, melhor ainda quando vocês dois trabalham. Aí a esposa chega com as pelegas, e você chega com as suas pelegas, e você entrega o que é do Senhor, e guarda todo mês 10% seus, guarda para aquela viagem na praia, para trocar o carro e assim por diante. Celebra a vida e não deixa de semear o pão, a semente da bondade, essa semente que Deus já lançou sobre nós. Eu não quero usar, apesar que eu já preguei essa mensagem já, que nós precisamos de lançar a semente do Evangelho. Eu acho que é um pouco alegorizar. Apesar que eu já preguei, a alegoria é interessante, mas eu creio que o que Deus quis colocar para nós é isso aqui. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Olha, quem sabe essa semana você vai comprar aquele perfumaço para sua esposa, hein? Abençoar a sua amada, hein? E está vindo o dia dos namorados. Levar ela onde?